Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Estamos no estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, e Francisco Cândido Xavier é quem psicografa essa obra. E nós vimos há 15 dias atrás sobre os espíritos dementados, era o capítulo 21, em que eles estavam naquele posto de socorro que o Alfredo dirigia, e naquele posto alguns espíritos já estavam despertos, porém eles estavam dementados, eles estavam atrapalhados, lembrando de situações de quando estavam encarnados. Então eles despertaram daquele sono. E hoje, no capítulo 22, nós vamos ver naquele mesmo local aqueles que dormem, ainda dormem. Então, é um tipo de um pavilhão em que os espíritos ainda não despertaram. Portanto, eles estão em condições um pouco inferior àqueles que já despertaram e se encontram dementados. Vamos lá, então, à leitura desse capítulo, Os que Dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Então eles estão caminhando, eles saíram daquele local onde aqueles espíritos já estavam despertos, dementados, porém, e estão seguindo por esse local, né, onde existem filas de arvoredo, e eles vão se encontrar aquele pavilhão onde aqueles que dormem estão lá. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo e Aniceto e também os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me no íntimo, embora o espanto insofreável. Então eles estavam caminhando, e à medida que eles iam caminhando, aquelas luzes iam ficando menores, né? Naquele pavilhão grande. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então ele está descrevendo esse pavilhão, essa parte interna do pavilhão. É como se fossem enfermarias separadas, né? E todos lá dormiam, a gente vai ver isso. Olha, dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Então ele vai explicar, o Alfredo vai explicar a eles o que era essa máquina que ele recebeu. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então ele está dizendo aqui, o Alfredo, que naquele pavilhão presentemente existiam quase 2.000 adormecidos. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador Alfredo com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então,
dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão. Estavam próximos ao chão esses leitos, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Então, a maioria deles, dos que dormiam, eles tinham assim aquela expressão horrenda, né, assustada, e raros aqueles que dormiam parecendo tranquilos. E quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por que, indagou o Aniceto, comovido? Por que vocês não conseguem atender? Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Vejam bem, ali se encontravam 2.000 dormindo, né? E aqui o que ele está dizendo, 80 auxiliares apenas, e cada um daria conta de 5 daqueles que estavam dormindo. Então era muito pouco trabalhador. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então, aqueles trabalhadores, aqueles 80, cuidariam de 400 daqueles 2.000 que estavam dormindo, 400 mais próximos de despertar. E aí, a pergunta, e os demais? Quer dizer, ele vai perguntar, e os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Então, aqueles que sobram, o Alfredo informa que eles recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. É o que eles recebem, aqueles que sobram. E o Aniceto, ele se calou pensativo, porque eram poucos os trabalhadores devido à demanda. A necessidade seria muito maior. E André Luiz vai dizer, profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade catalética. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui. Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu, o Aniceto, né, complacente, e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, esse sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior
é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, eles estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, o que ele está dizendo aqui? Alguma noção de espiritualidade, alguma crença em alguma coisa depois da morte. Porque senão, esses que não acreditam em nada, que vivem as emoções da vida material, achando que nada as espera depois, vão com certeza ficar adormecidos, eles vão encontrar o nada após a desencarnação. E continuando, no entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, elas são verdadeiramente infelizes. Foi o que dissemos aqui. Aqueles que não acreditam em nada, é o que eles vão ter. Esse sofrimento aí, esse sono que não é reparador, é um sono muito tumultuado, é um sono daqueles que acreditavam no nada, estão com certeza se questionando a respeito do que estão fazendo ali. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial, porque eles não estão no início. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores e não fetos, né? Não é a primeira experiência deles, é como se fossem sofredores por aquilo que eles idealizaram, pela negação das leis de Deus. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que nós vimos agora há pouco, né? Então, quando eles despertam, eles ficam dementados, não ficam naturalmente despertos. E continuando, grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também ao ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. Então, o Aniceto vai esclarecer a Vicente e André Luiz. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, se encontrará mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, por respeito a todos aqueles, né, que estavam dormindo, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, eu calei as minhas muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, a esposa do Alfredo,
Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista. Mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Então a gente vê, o Alfredo ele determinava aos trabalhadores o que cada um necessitava. Então, dependendo do estágio de cada um daqueles que dormiam, eles recebiam um tratamento adequado. 2/3 dos 400 abrigados, 2/3 apenas em tratamento receberam os passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Então, vejam, alguns receberam passe, 2/3 daqueles 400 receberam passes magnéticos e poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do Alfredo, do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Então, ele apenas apontava a luminosidade para o tratamento adequado. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é própria, que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, tanto faz, os espíritos aqui encarnados também, a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo aquilo que lhe cabe, aquilo que ele se esforçou, aquilo que lhe é peculiar. E terminamos esse capítulo 22 hoje, né? E o que vimos nesse capítulo? Que a equipe chega àquele pavilhão escuro, situado em área com 3 quilômetros de extensão, portanto ele era bem grande, né? No interior existiam espaçosas enfermarias e um silêncio absoluto. Cerca de 2.000 espíritos estavam ali adormecidos. Eles têm um semblante, assim, um rosto horrendo, quase todos estampando pavor e uma palidez cadavérica. São 80 apenas os atendentes em atividade que vão socorrer aqueles espíritos. Cada um só pode dar conta de 5 enfermos, cada trabalhador, perfazendo 400 atendimentos apenas dos 2.000. A imagem é a da morte, naqueles espíritos entorpecidos no vazio. E quando eles eram encarnados, eles eram crentes no nada após a desencarnação. Então, eles acreditavam que não havia nada além da nossa vida aqui física. Então, são os embriões da vida, os fetos da espiritualidade.
os paralíticos do bem. Foi o que vimos hoje, né? E na próxima semana, não, daqui a 15 dias, nós vamos continuar com o estudo dos mensageiros e nós vamos para o capítulo 23, capítulo seguinte desse capítulo dos que dormem, que nós vimos hoje, tá? Muita paz a todos, fiquem com Deus e até lá.